A compreensão contemporânea da alfabetização ultrapassa a ideia tradicional de ensinar apenas a decodificar letras e palavras, incorporando uma perspectiva mais ampla que envolve a inserção do sujeito nas práticas sociais de leitura e escrita. Nesse contexto, torna-se fundamental distinguir, ainda que de forma articulada, os conceitos de alfabetização e letramento. A alfabetização refere-se ao processo de aquisição do sistema de escrita alfabética, isto é, a aprendizagem das relações entre fonemas e grafemas, a compreensão do funcionamento do código escrito e ao desenvolvimento das habilidades necessárias para ler e escrever convencionalmente. Já o letramento diz respeito ao uso social dessas habilidades, a participação efetiva em práticas culturais mediadas pela escrita, e a capacidade de atribuir sentido à leitura e à produção textual em diferentes contextos da vida social. As contribuições de Emília Ferreiro foram decisivas para transformar a compreensão do processo de aquisição da leitura e da escrita, especialmente ao demonstrar que a criança não aprende de forma passiva, apenas repetindo modelos apresentados pelo professor, mas constrói hipóteses próprias sobre o funcionamento do sistema de escrita. A partir de suas pesquisas, influenciadas pela epistemologia genética de Jean Piaget, tornou-se possível compreender que a criança percorre diferentes níveis de conceitualização da escrita antes de dominar o sistema alfabético convencional. Assim, o erro deixou de ser visto como falha ou incapacidade e passou a ser interpretado como parte integrante do processo de aprendizagem, revelando o raciocínio da criança sobre a escrita. Essa mudança de perspectiva trouxe implicações profundas para a prática pedagógica, pois deslocou o foco do ensino mecânico para a observação ativa das hipóteses infantis e para a valorização do pensamento da criança como sujeito cognoscente. Nesse sentido, a alfabetização passou a ser entendida como um processo construtivo e progressivo, no qual o aluno elabora explicações próprias sobre o funcionamento da escrita, reorganizando-as continuamente à medida que entra em contato com diferentes textos e situações comunicativas. A escola, portanto, assume o papel de mediadora desse processo, oferecendo condições para que a criança interaja com materiais escritos significativos e compreenda que a escrita é um sistema de representação da linguagem, e não apenas um conjunto de sinais gráficos a serem memorizados. Complementando essa perspectiva, Magda Soares contribuiu de maneira decisiva para consolidar a distinção conceitual entre alfabetização e letramento no contexto brasileiro, defendendo que ambos os processos são indissociáveis e devem ocorrer simultaneamente. Para a autora, alfabetizar não significa apenas ensinar o código escrito, mas garantir que o sujeito seja capaz de utilizá-lo socialmente de forma competente e significativa. Assim, a aprendizagem da leitura e da escrita deve ocorrer em situações reais de uso da linguagem, nas quais o estudante compreenda a função social dos textos e reconheça sua importância para a participação na vida cultural, política e econômica da sociedade. O conceito de letramento social, nesse contexto, amplia ainda mais a compreensão da aprendizagem da escrita, ao destacar que a leitura e a produção textual não são práticas neutras, mas situadas historicamente e culturalmente. Cada grupo social utiliza a escrita de modos específicos, e a escola tem o papel de ampliar o repertório dos estudantes, permitindo-lhes acesso a diferentes gêneros textuais e práticas discursivas. Isso significa que ensinar a ler e escrever implica também formar sujeitos críticos, capazes de interpretar textos, posicionar-se diante das informações e participar ativamente das práticas sociais mediadas pela linguagem escrita. Dessa forma, alfabetização e letramento constituem processos complementares e interdependentes. A alfabetização garante o domínio do sistema de escrita alfabética, enquanto o letramento assegura a inserção do indivíduo nas práticas sociais de leitura e escrita. A articulação entre esses dois processos representa um desafio permanente para a escola, que precisa superar práticas exclusivamente mecânicas e promover experiências significativas com a linguagem escrita.
Ao reconhecer a criança como sujeito ativo da aprendizagem e ao compreender a escrita como prática social, torna-se possível construir uma educação que favoreça não apenas o domínio técnico da leitura e da escrita, mas também a formação de cidadãos críticos, autônomos e participantes da cultura letrada.